A crise no liberalismo. A intervenção do Estado na economia. A crise econômica de 1929 é frequentemente vista como um divisor de águas na história do liberalismo econômico. A quebra da Bolsa de Nova York não apenas expôs as fragilidades intrínsecas do regime de mercado liberal, mas também desvelou a interconexão entre a economia global e as consequências sociais e políticas de um sistema que até então era considerado autorregulador. Com a eclosão dessa crise, muitos países enfrentaram um colapso econômico profundo, levando a um aumento alarmante do desemprego e da miséria, criando um terreno fértil para o surgimento de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Antes da crise, a crença na capacidade dos mercados de se autoajustarem era predominante. Os liberais defendiam a ideia de que a liberdade econômica e a concorrência eram suficientes para promover o crescimento e o bem-estar social. No entanto, a realidade mostrava que a liberdade total, sem regulação, poderia levar ao caos. O desemprego em massa, a pobreza e a instabilidade política resultantes da crise deixaram evidente que um novo paradigma era necessário. A simples confiança nas forças do mercado não era capaz de resolver problemas estruturais que afetavam a sociedade. Neste contexto, o economista britânico John Maynard Keynes emergiu como uma figura central, propondo uma nova abordagem que desafiava os fundamentos do liberalismo econômico. Keynes argumentou que a intervenção do Estado era crucial para estabilizar a economia e mitigar os efeitos das crises. Ele acreditava que, em tempos de recessão, a demanda agregada se tornava insuficiente e o Estado deveria atuar como um agente compensador. Para Keynes, o desemprego não era um fenômeno natural e inevitável, mas uma condição que poderia ser corrigida através de políticas econômicas ativas. A proposta de Keynes ficou conhecida como keynesianismo, que defendia que o governo deveria aumentar seus gastos em períodos de recessão, a fim de estimular a economia. Ele advogou a criação de políticas que garantissem um padrão mínimo de vida à população, como a introdução de um salário mínimo, benefícios de desemprego e acesso a serviços de saúde. Essas medidas não apenas buscavam assegurar a sobrevivência dos indivíduos durante crises econômicas, mas também estabilizar a economia de forma mais ampla, promovendo o consumo e, consequentemente, o crescimento econômico. O conceito de estado de bem-estar social, que se consolidou em muitos países após a crise de 1929, reflete a implementação dessas ideias keynesianas. O estado de bem-estar social visava garantir a proteção social dos cidadãos, reconhecendo que o mercado, por si só, não seria capaz de prover as necessidades básicas de todos. Essa abordagem representou uma resposta direta aos desafios impostos pelo capitalismo, especialmente em um momento em que as ideologias socialistas e totalitárias ganhavam força, em parte devido ao descontentamento popular com as falhas do sistema liberal. Entretanto, o estado de bem-estar social, embora tenha trazido melhorias significativas na qualidade de vida de muitos, também enfrentou críticas. Os detratores argumentavam que a intervenção estatal excessiva poderia desincentivar a iniciativa privada e criar dependência em relação ao Estado. Além disso, a natureza temporária da crise econômica de 1929 levou alguns a acreditar que as políticas keynesianas poderiam ser um remédio perigoso, com potencial para gerar inflação e desequilíbrios orçamentários. A experiência dos países que adotaram o keynesianismo após a crise de 1929, como os Estados Unidos e o Reino Unido, revelou tanto os benefícios quanto as limitações dessa abordagem. O New Deal, implementado por Franklin D. Roosevelt, é um exemplo notável de como políticas de intervenção estatal foram capazes de mitigar os efeitos da Grande Depressão, promovendo empregos e reativando a economia. No entanto, as dificuldades econômicas continuaram por vários anos, levantando questões sobre a eficácia a longo prazo dessas intervenções. Além disso, a relação entre o Estado e a economia continuou a evoluir ao longo do século XX. A Guerra Fria trouxe novas dimensões para o debate sobre liberalismo e intervencionismo, com os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, buscando um equilíbrio entre as políticas sociais e o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, os regimes socialistas buscavam uma alternativa ao capitalismo, o que provocava debates acalorados sobre a eficácia de cada sistema. Nos anos 1970, no entanto, o mundo enfrentou novas crises econômicas, como a estagflação, que desafiou as premissas do keynesianismo.
A combinação de inflação e desemprego contradizia a expectativa de que a intervenção estatal poderia sempre resultar em pleno emprego. Essa nova realidade levou ao surgimento de abordagens econômicas alternativas, como o neoliberalismo, que preconizava a redução da intervenção estatal e a reabertura dos mercados. O neoliberalismo, no entanto, não foi isento de críticas. Muitos argumentaram que a desregulamentação e a privatização, características dessa abordagem, resultaram em um aumento das desigualdades sociais e em crises financeiras. A crise de 2008, por exemplo, foi amplamente atribuída a excessos de um sistema financeiro desregulado, gerando um novo questionamento sobre o papel do Estado na economia. A crise do liberalismo, portanto, se manifesta não apenas em crises econômicas, mas também em descontentamento social e político. A ascensão de movimentos populistas e extremistas em várias partes do mundo é uma consequência do fracasso em abordar as preocupações de grande parte da população que se sente deixada de lado pelos sistemas econômicos e políticos predominantes. A desconfiança em relação às elites e instituições torna-se um terreno fértil para a promoção de ideologias radicais. O futuro do liberalismo e das intervenções estatais permanece incerto, e o debate sobre como equilibrar liberdade econômica e justiça social é mais relevante do que nunca. A história nos mostra que a mera adesão a um paradigma econômico sem considerar suas consequências sociais e políticas pode levar a crises devastadoras. A interdependência entre economia, política e sociedade exige uma abordagem que reconheça a complexidade dos desafios contemporâneos. Assim, a crise no liberalismo não é apenas uma questão econômica, mas uma reflexão profunda sobre valores, direitos e o papel do Estado na vida das pessoas. A necessidade de garantir a dignidade humana e promover o bem-estar social continua sendo um desafio premente em um mundo cada vez mais interconectado e complexo. Em última análise, a busca por um equilíbrio entre liberdade econômica e justiça social pode ser a chave para um futuro mais estável e equitativo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!